Você sabe o que é bioética, como ela impacta na sua vida e qual a importância dela para todas as pessoas e especialmente aquelas da área da saúde? Eu vim apresentar e indicar para vocês o livro Fundamentos da Bioética do Padre Miguel Fuentes, do Instituto do Verbo Encarnado. Bom, meu nome é Vitor, eu sou estudante de medicina, tenho 25 anos, eu estou no último ano da faculdade. Também sou presidente do Centro Mater Dei e fundador da Edições Virtus. Algumas coisas a gente precisa entender. Por que é que nós temos que aprender bioética? Porque nós estamos imersos num mundo onde nós somos a todo tempo bombardeados e acometidos por vários dilemas morais. O que eu respondo diante de alguém que me questiona sobre o aborto, sobre os anticoncepcionais, sobre como agir diante das vacinas que têm surgido, é a grande polêmica do momento. O livro Fundamentos de Bioética vai nos trazer aquilo que nós realmente precisamos saber e aquilo que nós precisamos estar afiados como católicos, como aqueles que defendem a nossa fé nas realidades que vivemos. O que é bioética? A gente precisa entender primeiro. O Padre Fuentes nos explica. Bioética, ela é a união de duas palavras, que é bios, vida, e ethos, que é moral. Ou seja, é a moral dentro das áreas médicas, que envolvem a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, as ciências biológicas. Tudo isso é bioética e pauta em como eu devo agir. Por quê? Diferente da sociologia, que só analisa o modo como o homem se comporta, a bioética analisa o modo como o homem deve se comportar. Tudo isso é primordial, ou seja, como que eu devo agir em algumas situações? Eu sou estudante de medicina, eu devo ou não devo prescrever anticoncepcional no meu estágio obrigatório? Já respondo, não. Obviamente que não. Essa é a minha realidade e eu só sei disso porque um dia eu estudei bioética, um dia eu fui atrás das fontes e é por isso que é tão importante, para que a gente não pereça por ignorância. Essa é a principal função de estudar e de ter esses livros, porque nós que temos acesso a isso, não temos nem a desculpa da ignorância invencível. Então, o Padre Fuentes, ele nos resume isso de forma bem maestral. Nós temos essa primeira obra em português, que é Os Fundamentos da Bioética, promovida pelo Centro Anchieta, que é uma obra ímpar, que todo católico, em especial aqueles da área da saúde, deve ler e ter afiado em sua consciência. O termo bioética ele surgiu pela primeira vez lá nos anos 70, né? Buscando um pouquinho da história. E lá nos anos 70 ele surgiu de uma maneira mais ecológica, digamos assim, que o autor do livro Bioética, Pontes para o Futuro, buscava compreender a relação do homem com a natureza, a preservação da natureza. E por incrível que pareça, esse homem, fundador e escritor desse livro, que é o Bioética, Pontes para o Futuro, lá nos anos 70, ele é a favor do aborto. Olha só, como a gente vê que é alguém que se afastou da bioética verdadeira. Porque a bioética verdadeira é aquilo que a gente deve fazer pautado na verdade, pautado na luz e na razão natural. Aquilo que Deus ilumina todo homem e é como ele deve agir. Ou seja, quando a gente estuda bioética, a gente percebe por que o aborto é errado, por que prescrever anticoncepcional é errado, por que a eutanásia não é um ato de misericórdia, mas um assassinato livre e voluntariamente praticado? Por que o suicídio assistido não é uma forma de misericórdia com aquele que sofre, mas é muito o contrário disso? Ou seja, a gente só entende isso porque existe a bioética. E nós temos alguns exemplos para citar. O Galeno, no século II depois de Cristo, ele fala que o médico que sabe lógica, que sabe filosofia, é o melhor médico. E a gente sabe que hoje a medicina perece de médicos que entendem de bioética, que entendem de moral e por isso cometem atrocidades. Mesmo os médicos católicos, olha só, isso é uma coisa muito grave, porque a gente tem médicos católicos espalhados pelo mundo inteiro que estão fazendo aborto, que estão prescrevendo anticoncepcional, muitos deles por ignorância e outros por pura maldade. Essa é a realidade que nós temos. Outra coisa, o reino, mais um atestado histórico que o próprio Padre Fuentes também nos traz, que o reino da Sicília, lá na Idade Média, com seu rei Frederico II, ele proibiu que as pessoas estudassem medicina sem antes passarem por um curso de lógica, porque os médicos hoje são burros e não sabem lógica, não sabem o mínimo de bioética, não sabem se aquilo que eles estão seguindo nos protocolos do Ministério da Saúde, nos protocolos da OMS,
é algo realmente bioeticamente aceitável. E nós somos uma geração das ciências médicas que padece por não saber filosofia, que padece por não saber ética, não saber moral e que comete grandes atrocidades. É por isso que o Padre Fuentes e esse livro se faz completamente necessário neste momento da história, neste momento, principalmente que nós encaramos agora, né, com tantas vacinas à disposição, o que é certo, o que é errado, elas são seguras, elas não são seguras, o que eu devo fazer? O livro Fundamentos da Bioética nos ajudará a compreender. Livro do Padre Miguel Fuentes, um dos maiores tomistas e um dos maiores nomes da bioética deste século XXI. Um grande abraço, meu nome é Vitor, fiquem com Deus.